Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos ter a nossa aula de filosofia. A gente falou na aula passada sobre o Renascimento, né? E hoje a gente vai ver um filósofo que eu particularmente acho delicioso. A gente já falou dele na aula passada. A Maria até que deu exemplo da separação de política e de religião, que é o Nicolau Maquiavel. E hoje a gente vai falar sobre ele, que é um dos filósofos mais importantes dessa época aí do Renascimento. É um filósofo que vocês já devem ter estudado um pouco de Maquiavel. Não, vocês conhecem um pouquinho de Maquiavel, não? Ou nunca Pouquinho, estudaram? pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Pedro não, a Maria, pelo jeito, também já estudou, né? Porque ela até citou na aula, perfeito, na aula passada. Nossa, Pedro, o Nicolau Maquiavel é um filósofo super importante da Itália, não é à toa, né? O Renascimento, ele começa na Itália, e não é coincidência, né, do Nicolau Maquiavel ser um filósofo italiano, e nasceu lá em Florença, na Itália, né, e tem uma frase que eu acho que vocês já devem ter ouvido muitos falar, que é atribuída a Maquiavel, e não é. Maquiavel nunca disse isso. Mas a frase de os fins justificam os meios, alguém já ouviu falar essa frase? É bem comunzão, assim, da gente ouvir, né? Que os fins justificam os meios, é uma frase falsamente atribuída a Maquiavel. O Maquiavel nunca disse isso, mas dá para entender um pouco, vocês vão entender um pouco de que, porque faz sentido, né? Ele, então, assim, ele teve uma atuação na política, né, exercendo cargos, né, em governos por algum tempo, né, 15 anos especificamente, né, terminou a vida dele preso, né, e foi quando estava preso, né, quando saiu da prisão que ele morreu assim, isoladão, deprimido, mauzão, e escreveu a obra O Príncipe, que é sendo bem, não vou ser justa com a obra do Maquiavel, O Príncipe, que ela é bem mais do que isso, mas é um manual de governança, assim, né, o príncipe é o governante, né, ele coloca o nome do príncipe, mas o príncipe, quem é o príncipe? O príncipe é o governante, e nesse livro ele fala, né, ele explana as suas ideias de como deve ser o príncipe, né. Então já deixei uma frase aqui só de degustação aí para a gente começar a pensar nele, é que é melhor ser temido do que amado, né, então, deixei a frase aqui só para provocar mesmo, porque eu não expliquei nada das ideias ainda, mas essa frase chama atenção, né, você pensar na sua vida pessoal, se você tivesse que escolher ser temido ou ser amado, o que você escolheria individualmente? Eu não tenho nenhuma dúvida, né, acredito que vocês também não, mas ele está falando do governante, né, então é melhor um governante ser temido do que ser amado, vamos entender por quê. Esse tempo não tem saúde que aguente, gente, tá calor, faz 38 graus, depois faz 15, não tem a menor condição. Bom, vamos com calma aqui, porque isso é bem importante, né, a obra dele, do Príncipe, né, ele vai dizer assim, olha, o príncipe, ele deve governar em prol da grandeza do Estado, um governante muito bondoso pode colocar em risco a sociedade. Por que ele fica pensando assim? Porque ele viveu uma época em que o governante não ficava muito tempo no poder. Então, entrava um governante, era destituído do cargo. Entrava outro governante, era destituído do cargo. Daí ele pensava, né, Maquiavel ficou pensando, né, para elaborar O Príncipe, esse livro. O que o governante tem que ter para conquistar e se manter no poder?
Para o Estado ser forte, ele precisa ter um governante que se mantenha no poder, que não era o que estava acontecendo na Itália naquela época, né. Então, ele trabalha com 4 conceitos que esses confundem muito, porque dá para misturar com coisas que são completamente distintas que a gente conhece hoje, mas ele dizia assim: "Olha, um governante, para conquistar e se manter no poder, ele tem que possuir 4 características. A primeira delas é a virtude. E virtude, pessoal, se escreve assim mesmo, com o acento circunflexo. Não, o acento agudo ao contrário, eu não sei como é que chama. Não está errado, não, tá? É assim mesmo que escreve, virtude. Capacidade pessoal de alcançar um fim ao qual se programou. É o que você tem, são as suas características individuais. Não é virtude. Virtude é uma virtude. Ter capacidade de fazer alianças é uma virtude. É que assim, Pedro, a gente tem que sempre contextualizar o autor para o momento que ele está escrevendo a obra dele, né. Então, naquele momento histórico do príncipe, é, como retomando aquilo que eu já tinha falado antes, né, é, ele, os governantes não conseguiam se manter no poder. Né, eles eram destituídos, então ele cria ideias para dizer como conquistar e se manter no poder. E assim, não sei se é tão absurdo assim, Pedro, porque se o governante ele não tiver qualidades individuais, é difícil ele se manter no poder. Ele pode ser eleito, porque a gente hoje vive uma democracia representativa, a gente vai falar disso na aula de sociologia, né? Mas se o governante é um inepto, é uma pessoa, enfim, eu vou falar uma pessoa porque daí não tem a questão de gênero, mas é uma pessoa que, assim, não conversa com ninguém, não faz nenhum acordo, não tem capacidade de diálogo, não teria virtude na opinião do Maquiavel. Então seria mesmo difícil de permanecer no poder, né. Então, tranquilo? Vou continuar, enquanto vocês, a hora que vocês não entenderem, vocês parem e pergunte, tá bom? Fortuna. Então, fortuna não é dinheiro, fortuna é sorte. Então, fortuna, aquilo que escapa ao nosso controle, que está além da nossa vontade, é aquilo que você não controla. O que você não controla? É a sorte. Então, você pode estar governando num momento ótimo e surge algum evento que prejudique absurdamente o contexto para você continuar a sua governança. Falta de fortuna, falta de sorte, só que você não consegue controlar, tá? Pasmem. 3. Uso da violência. Para o Maquiavel, deve ser utilizada caso a sua permanência no poder esteja ameaçada. Sim, deve-se usar a violência. E 4, consentimento dos cidadãos, que é necessário para o apoio às atitudes do governante. Então vamos lá, pessoal. 4 características: né? Virtude, fortuna, uso da violência e consentimento. Tranquilo? E por que chocou a igreja? Você imagina, naquela época, nós estamos falando do século XV e XVI, a igreja hegemônica, muito forte, determinava quem governava, que era o rei predestinado divino. Vem alguém, escreve um livro que diz que o príncipe, no caso o governante, tem que utilizar da violência se o seu poder estiver ameaçado. Foi um choque. É tanto que o reconhecimento do Maquiavel é póstumo, né? Foi depois que ele morreu. Enquanto ele viveu, ele não foi reconhecido como um filósofo importante. Posso continuar? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Eu acho uma delícia Maquiavel, particularmente, gosto muito. Vamos lá. Mais uma coisa. Ah, sim.
Então, assim, aquilo que Maria já adiantou na aula passada, que Maria estava de Vitor Hugo, né, na aula passada. Ele separa, né? A política é uma coisa e a fé é outra. Então, se você pensar assim, quando a gente pensa hoje, uso da violência, eu não sei se vocês leram o jornal hoje, né? Mas duas candidatas a vereadoras, uma de São Paulo e uma do Rio de Janeiro, sofreram atentados ontem. Foi notícia hoje de manhã no jornal. Estavam nos carros respectivos, foram alvejadas mesmo, com tiro. Então, assim, em tese não, a gente não concorda com violência, né, com o uso da violência. Mas, Maria, foram duas candidatas, inclusive. Mas o Maquiavel, na época, choca, porque ele vai dizer assim, olha, se para conquistar e se manter no poder, o governante precisar fazer atos não convencionais, que não dialogam com fé, com moral, com o que a igreja prega, é necessário, né, o uso da violência. Então, foi uma ideia muito revolucionária, no sentido de pensar em muita mudança para a época. E não é essa violência, eu me reportei a violência desses dois atentados que essas duas candidatas sofreram, obviamente é outro contexto, né, gente? Aí é calar vozes, aí não é democrático, né? Aí é fascista, né? Quando você quer eliminar o inimigo. Enfim, aí ele vai dizer, defende que o príncipe deve ser bom sempre que possível, mas também deveria aprender a não ser bom e usar diversos meios para agir quando e se necessário. Por isso que choca. É o primeiro filósofo que fala claramente sobre a separação entre a fé e a política. Fala, Vitor. Veio um questionamento agora com tudo isso. Uhum. Será que, na visão do Maquiavel, o presidente Truman, que foi o da bomba atômica, ele estaria sendo um príncipe? Então, né? Porque você sabe que o livro do Príncipe do Maquiavel é utilizado por muitos governantes, inclusive, para justificar certas atitudes, né? Mas, cara, era um contexto muito diferente, né, Vitor? Sempre se matou, né? E na época da Idade Média, que a gente está estudando agora, né? Pós-Idade Média, começo da Idade Moderna, a morte, né? As guerras e as matanças se davam por conta de território, né? Então, conquista de território, você ia lá e praticamente eliminava um povo, né? Mais para a idade contemporânea, as guerras se dão por conta de recursos econômicos, né? Você acha realmente que se está preocupado com a Venezuela, se a Venezuela é uma democracia, uma ditadura? Não. A discussão nem vou entrar nesse mérito, nem essa é a nossa pauta. Mas a preocupação com a Venezuela é porque a Venezuela é um dos países onde existe mais extração de petróleo. E todo o petróleo venezuelano é estatizado, ou seja, pertence ao governo, consequentemente pertence ao povo. Né? Então, toda essa falsa preocupação com a Venezuela, longe de achar que é um modo perfeito de governo, enfim, tem várias críticas, mas a preocupação não é porque é uma ditadura ou o que quer que seja, porque lá tem petróleo. Né? Se jogou bomba, e as bombas foram jogadas, inclusive a guerra já tinha sido ganha, né? Então se matou uma galera por uma guerra que já estava finalizada, já tinha se acabado. Então não sei o que o Maquiavel colocaria, mas pensando a grosso modo, né, na obra, não, porque o poder não estava ameaçado. A guerra já estava, os alemães já estavam, enfim, os alemães, japoneses, né, que eram
Ai, fugiu a palavra, gente. Aliados, perdão, fugiu mesmo. Essa guerra já estava perdida. Então, para que jogar bomba? Para É que que meio que matar? foi uma demonstração de poder por causa de Pearl Harbor, né? Então, eu acho que ele teve medo Aí de. perdão, Eu acho fala. que ele teve medo de não agir e, tipo, ficar mal com a população ou algo do tipo. Mas aí é vingança. E o Maquiavel não fala de vingança. É, só que, tipo assim, se o povo clama por isso, né? Então, mas o Maquiavel também diz que o príncipe deve agir levando em consideração o bom governo. E não necessariamente significa atender aos anseios da população, Certo. né? O príncipe, para Maquiavel, Pedro, o príncipe não age por vingança. Para o Maquiavel não é vingança, é se o poder está ameaçado. Ele não usa a palavra vingança em nenhum momento na obra dele. Isso também é bem importante. Foi ótimas colocações de vocês, porque a palavra vingança numa atitude do governante, no caso o príncipe para o Maquiavel, ela não existe, tá bom? Ponto. Ele não fala disso. Ponto é porque ele não fala, tá, gente? A gente pode continuar conversando, não tem problema. Mas ele não toca, não é esse o ponto, ok? Tudo certo. Tranquilo? Vamos lá? Boa pergunta, Vitor. Boa mesmo. Essa metáfora, eu acho que eu coloquei aqui, porque ele usava mesmo, né? Essa metáfora da raposa e do leão para ilustrar, e eu acho que ilustra bem mesmo a maneira como o príncipe deveria pensar e agir, né? Como na concepção dele do que é ser um bom governante, né? Fala em príncipe, então, sendo obrigado a saber lutar como um animal, deve imitar a raposa e o leão. Raposa e leão. Pois o leão não sabe proteger-se das armadilhas, e a raposa não consegue defender-se dos lobos. O príncipe, portanto, deve ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Ou seja, o príncipe tem que ser uma pessoa muito equilibrada, né? Porque ele tem que saber escapar da armadilha, mas também fazer a sua defesa para conquistar e se manter no poder. Então ele faz essa metáfora, eu acho que é bem interessante. Acho que dá para ilustrar bem o pensamento aí do Maquiavel, quando ele está relatando como que deve ser o governante. Tranquilo? Tranquilo, É fácil, né? com essa descrição me veio, tipo, sei lá, Dom Pedro II. O Dom Pedro II, por quê? É, porque ele soube se esquivar das armadilhas que estavam ameaçando o governo dele por hora, e também soube ser um leão para demonstrar poder e quando assumiu e tudo mais, para botar ordem na casa. Inclusive quando ele decreta a independência, né, do Brasil, ele ia ser destituído. O Brasil não teve, ele agiu com, ele teve uma sabedoria, ele teve virtude. Ele soube agir. Quando a fortuna, que é a sorte, o desfavoreceu, ele conseguiu ter a capacidade de olhar para aquele contexto, entender o que estava acontecendo e falar, meu, o que eu faço para eu conseguir permanecer no poder? Porque na condição que eu estou agora, eu vou ser destituído do cargo, vou perder o posto, o Brasil vai ser tomado por uma outra, porque estavam tendo várias revoltas, né? Decreta a independência. Boa, Vitor, você tá afiado hoje, hein? Boa analogia. Ah, é verdade? Tá fazendo tá fazendo boas analogias. Tá bom, acho sinal que tá entendendo a aula. Vamos lá. Aí ele fala, ó, da metáfora, né? O príncipe que agir apenas como um leão, ou seja, usar, porque o leão tem força, né? O leão mata quase que qualquer outro animal, né? Então ele fala, se o príncipe usar só a força, ele será desprezado pelo povo. Então ele perde
o consentimento dos cidadãos. Então, como é que ele equilibra? Então, ele fala, ó, a força deve ser mascarada, dissimulada, ser utilizada com sabedoria. Então, ele fala da flexibilidade, a virtude, flexibilidade entre os atos nobres e os vícios dos homens, se a necessidade exigir. Ele está colocando o príncipe como um ideal, assim. Né? Acho que a gente tem, né, vários exemplos de governantes que conseguiram. Né? Eu vejo, assim, enxergo bastante, assim, né, de governantes que conseguiram agir como príncipe, assim. Né? Aí, ó, a ética religiosa não está vinculada ao poder, então é o primeiro filósofo, retomando aquilo que a Maria falou na aula passada, é o primeiro filósofo que vai separar a política da religião, como deveria ser até hoje, né, mas hoje está um horror, está uma gororoba de mistureba de novo. Mau uso da religião, né, bem mau uso, assim, absurdo. E foi muito criticado, sim, como disse, morreu deprimido, sozinho, isolado, e deprimido mesmo, né? Mas escreveu uma baita de uma obra que é utilizada até hoje, é um filósofo super importante, cai bastante no Enem, né? Eu separei duas questões para a gente fazer hoje do Maquiavel, porque cai texto do príncipe, e o texto não é um texto super familiar, que a gente está super acostumado a ler, então ele fala dos conceitos, não falando, é virtude, mas ele vai utilizar frases que nos remontam ao conceito de virtude e os outros conceitos, então, eu separei duas questões hoje para a gente trabalhar do Maquiavel, porque cai bastante no Enem e vestibulares, enfim. Tranquilo, gente? Deu para pegar as ideias? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não, tá de boas. De boas? Maria, tranquila? Maria, tranquila. E o senhor Pedro, tranquilo? Pedro, que parece que nunca tinha tido, né, contato com a teoria. Vamos fazer os exercícios, que daí eu acho que o exercício é a fotografia, né? Se deu para entender. Posso lá? Então eu leio, né? Vocês gostam que leia a questão, né? Aí dou um tempinho para vocês responderem. Então vamos lá. Então, um trecho aqui do Príncipe de Maquiavel. Vamos lá. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando de virtude, ele está falando de fortuna. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, que a gente estudou na aula passada. Então vou ler de novo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao, letra A, valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. Letra B, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Letra C, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Letra D, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Letra E, redefinir a ação política como base na unidade entre fé e razão. Longuinha, né, a questão. Vou até desligar meu microfone. Mas se tiverem
Acho que já deu aqui quase. A pessoa começa a falar com o microfone desligado. É que você se manifestou, Pedro também, Maria não. Daí não queria atropelá-la. Vai no teu tempo, Maria, de boa. Aí, todo mundo acertou. Ai, verdade, todo mundo acertou. É... Letra C, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Por que que as outras estão erradas? Vamos lá. Tem duas que cita religião junto com. Que já aí você já descarta. É, a letra, E o, quais são, Vitor? ó, a A e a D. E a E, aliás. E tem Isso, religião. a A e a E, exatamente, a Aí A e a E. A B tá rejeitando a fortuna. Uhum, E a D, tipo, ele não fala sobre romper com valores e aprendizagem do passado. Então, sim, perfeito, é isso mesmo. É isso, exatamente isso. É uma questão, é que assim, é isso, né, gente? Enem. A gente fala, mas é uma questão que se você lê com calma o texto, você consegue responder. Verdade. É que você não faz uma questão no Enem, né? Você faz 40. Então chega uma hora que você não tá nem lendo mais, assim, né? Mas é uma questão de fato que o enunciado responde ela. O enunciado a responde. Mas tranquilo, né? Ninguém teve dificuldade para responder. Ficou com dúvida, Maria? Tô perguntando porque se demorou um pouquinho mais para responder. E, de novo, cada um tem seu tempo. Mas você ficou com alguma dúvida? Ou você estava lendo com mais calma? Porque cada um lê num tempo também, né? Então, eu só demorei porque eu tava prestando mais atenção, assim, no enunciado e na pergunta. Não, tranquilo, era só para saber se você tinha tido alguma dificuldade de É, dúvida. O eu só fiquei, tipo, meio assim na questão C, né? Na razão autônoma. O que seria isso? que, que é razão autônoma? É autonomia. Autonomia, na sua autonomia baseada na razão. Hum. Tem um exemplo? Oi? Tem um exemplo? Que ele fala que o príncipe tem que saber agir mediante situações que ele não controla, por exemplo. Né? Então, quando ele coloca ele tem que usar força, mas ele não pode usar essa força de maneira exacerbada, ele tem que maquiar, ele tem que usar, mas ele não pode parecer que está usando, sabe? Usa, mas parece que não está usando, então ele consegue maquiar, ele consegue fazer, ele consegue utilizar a violência sem parecer ter sido violento? Não? Você quer um exemplo fora do príncipe? Tá. Um exemplo fora do príncipe. Então vamos lá, de razão autônoma. É... Tentar simples, bem simples. É que eu ia usar o mesmo exemplo que eu já dei em outra aula, não quero. Hum... Vamos lá.
você é diagnosticado com uma doença e para fazer o tratamento, que é curável, mas para fazer o tratamento dessa doença, você precisa tomar um medicamento que te causa muito efeito colateral. Sei lá, muita náusea, muita dor de cabeça, vômito, etc, etc, etc. Aí você fala assim, bom, se eu tomar esse medicamento, eu vou obter a cura da minha doença, porque isso cura a minha doença. Mas eu tenho, por conta disso, vários efeitos colaterais que, nesse momento, estão inviabilizando que eu toque minha vida. Isso vai acontecer por algum tempo. Aí, o que vai pesar? Oi, Nicole, boa noite. O que, nesse momento, quando você está lá, passando mal, com náusea, com um monte de dor de cabeça, o que você pensa? Ai, não vou fazer. Porque isso não vai me trazer não está me trazendo o benefício que eu quero. Mas quando você pensa a médio e longo prazo, você fala assim, não, esse tratamento ele vai me curar. Então, estou tendo algum malefício nesse momento, mas, racionalmente falando, eu preciso fazer isso, apesar de todas de todos os efeitos colaterais que eu estou tendo, mas isso vai me fazer com que daqui, sei lá, 2 semanas eu me reerga e consiga tocar minhas coisas da melhor maneira possível, sem esses efeitos colaterais e sem a doença que eu estava tendo. Ruim, né, o exemplo, mas deu para entender? Deu, jura? Eu pensei um exemplo muito mais simples, que é aquela coisa do atravessar a rua na faixa de pedestre, sabe? Mas aí eu não queria repetir, daí eu pensei outro, mas não sei se foi bom, mas pelo menos você entendeu. Ok, tranquilo? Agora aqui, esse razão autônoma, e dá para dar uma confundida. A gente está falando de Maquiavel, tá, Nicole? Filosofia, a aula, ainda bem que a aula fica gravada. Aí você pega depois para você assistir, e se você tiver dúvida, na próxima aula você pergunta, tá bom? Aí a gente volta, não tem problema. De nada. Posso mandar mais uma? Sim, a razão autônoma aqui é como uma característica de virtude mesmo, né? Desvincular-se dos preceitos religiosos. A autonomia significa não se curvar aos valores não se curvar aos valores do que prega a religião, principalmente naquele momento que a igreja era muito forte. Ok? Acho que é ok, né? Tá bom. Fala, Nicole. Tá. Ô, Nicole, aqui para mim diz que você levantou a mão. Não? Ah, tá. Não, tudo bem. Vamos para. Não, não, tranquilo. Eu tava achando que eu tava meio doida. Pode ser mais uma, gente? Eu me empolguei aqui, achei que as questões de Maquiavel estavam boas. Vamos lá? Então, bora. Mais uma vez, um trecho do livro O Príncipe do Maquiavel. Vamos lá. Quanto seja louvável a um príncipe manter a fé, apresentar virtudes e viver com integridade, não com astúcias, todos o compreendem. Contudo, observa-se pela experiência em nossos tempos que houve príncipes que se fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada e souberam pela astúcia transtornar a cabeça dos homens, superando enfim os que foram leais. Um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem existir. Trechinho enjoado, né? Depois vocês leem de novo sozinhos, tá? A partir do excerto da obra, publicado em 1513, é correto afirmar que, letra A, o jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política moderna explicitadas por Maquiavel. Letra B. A prudência, para ser vista como uma virtude, não depende dos resultados, mas de estar de acordo com os princípios da fé.
Letra C. Os princípios e não os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante. Por isso é louvável a integridade do príncipe. E letra D. A questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe, por isso ele não precisa cumprir a palavra dada, desde que autorizado pela igreja. Valendo. Cada um no seu tempo, tá, gente? Tem
Tá, Maria, por que você respondeu a C? Você quer falar? Tá bom, tudo bem. Ok, não tem problema. Eu não acho você péssimo explicando, mas eu respeito. Se você não quer falar, tá tudo bem. Não, a resposta correta é a letra A. Eu vou explicar por que que não, e todos, eu não sei o Vitor, porque o Vitor não postou no chat, É mas A mesmo. Nicole e Pedro, E tá, mas a se Nicole e o quiser, eu Pedro, posso dar uma explicação também sobre. por favor, adoro quando vocês falam. Tem mais duas aí envolvendo fé. Já começa aí, já Hum, risca elas. E a que outra são é a B e a D. a E a letra B, a prudência para, só vamos, a B e a D, aí você continua a explicação, tá? certo. Só ler. Letra B, a prudência, para ser vista como uma virtude, não depende dos resultados, mas de estar de acordo com os princípios da fé. Tchau. Maquiavel separa a política da religião. Perfeito, Vitor. Qual é a outra? A D. D. A questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe. Até aí, tá certo. Por isso, ele não precisa cumprir a palavra dada, desde que. Até aqui estava certo. Aqui acabou. Desde que é autorizado pela igreja. Não, tá errado. Perfeito. Continua, Vitor. A C também tá errada, porque se ele Por não quê? cumprir a palavra dada, ele tá errado já. Então ele tem que entregar resultado. Então, os princípios e não os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante. Por isso, ela louvava a integridade do príncipe. É o contrário, Maria. Os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante. Para o Maquiavel. Então, não necessariamente ele precisa ter princípios. É que a gente tem que pensar com a cabeça do autor, não da gente. Continua, certo, Vitor? Certíssimo, ele tem que entregar resultado, senão a cabeça dele tá a prêmio. Isso, ele tem que entregar resultado. Ai, que bom, Nicole, fico feliz. Porque é bem, olha só, essa parte aqui, ó, que eu acho que foi, vou reler, Maria, que eu acho que foi aí que confundiu, mas a linguagem é muito rebuscada, né, do livro O Príncipe. Ele continua aqui, ó. Um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. O que é não pode nem deve guardar a palavra dada? Não tem problema ele mudar de ideia no meio do caminho, desde que isso se justifique pelo contexto que ele está inserido. Então, ele pode te prometer algo. Pode prometer ao povo, sei lá, melhorar a saúde pública. Vem uma pandemia no meio do rolê, como aconteceu com a gente, por exemplo, e com o mundo todo. Ele vai dizer assim, ó, iria, mas diante da pandemia, esse processo está suspenso, e a gente vai trabalhar agora para mitigar os efeitos pandêmicos, e em seguida a gente, se possível, retorna com a proposta anterior, entende? Então, o príncipe, ele é julgado pelo resultado que ele alcança, e não porque pelas coisas que ele disse ou deixou de dizer. Deu para entender, minha flor? Então, assim, o texto é rebuscado. Geralmente, quando ele é assim, ele escreve, né, ele vai jogando as palavras, jogando com as palavras. Aí tem que ter atenção na hora de ler, né?
Mas acho que fique bem assim, vocês consigam, não pensem no príncipe como, do ponto de vista do senso comum, ele tem que ser alguém bom no sentido de bondade. Para o Maquiavel, não. Tá? Separa, lembra o contexto, século XV, século XVI, renascimento, rompimento com a igreja, com os princípios cristãos, para a governança. E aí é quase que um vale tudo. Vou dar um exemplo tosco, mas que encaixa perfeitamente. Manda, às vezes exemplo tosco é bom para a gente entender também, vai. É que nem no futebol brasileiro. Não importa o futebol praticado, importa é o resultado. Se o time tá ganhando, tá bom. Se o time tá ganhando, tá bom. Não importa se você quebrou umas 3 canelas, né? Dos adversários. Bem a lógica do material. Ó, eu, que louca, do Maquiavel. É isso. Atingiu o resultado? Por isso que a frase os fins justificam os meios é atribuída a Maquiavel. Vale tudo para se manter, conquistar e se manter no poder. Ele nunca disse isso, mas de fato faz sentido para o pensamento dele. É por isso que apelidaram dele de o imoral, né? Pois é. Apelidaram, né? Eu discordo, particularmente. É isso. Se você tirar o Maquiavel do contexto, de fato, parece ser uma pessoa ruim, assim, né? Mas tem que contextualizar a obra. Né? O filósofo, historiador, bom, ninguém, né, em tese, prevê futuro, né? Eles não escrevem baseado em futurologia, né? Então, imagina ser utilizado hoje como se usa o Príncipe do Maquiavel. Não vale tudo também. Tudo, essa maneira baixa, torpe. Não vale matar o adversário para que não seja eleito vereador ou qualquer cargo que seja, entende? Não é isso que ele disse, ele nunca disse isso. Mas também quem que ia imaginar que a gente já está no momento que a gente está, né? Então, por isso que não pode descontextualizar, mas é muito utilizado. Ok, pessoal? Tranquilão, Maquiavel? Pedro, é que assim, é que não tem, gente, sabe que eu estava até conversando com meu marido esses dias, estava conversando um caso, a gente estava conversando o caso do Silvio Almeida, né, que foi ministro dos Direitos Humanos, e, enfim, não, completamente, né, Pedro, matar, eliminar o seu inimigo é tática de fascista, né, tática de fascista. Hitler fazia isso. A gente está conversando sobre o Silvio Almeida, né, e do choque, né, uma referência para a gente, da discussão sobre a questão racial no Brasil, né, um baita de um teórico, não sei se já chegaram a ler Silvio Almeida, mas é uma referência, continua sendo, né, e foi acusado de assédio, né, sexual, é um crime, enfim, né, e aí a gente estava conversando sobre os indivíduos e suas idiosincrasias, né, nem de longe querendo, o Silvio Almeida é um cara super importante na discussão racial no Brasil, Pedro, bem importante mesmo, e advogado, né, foi professor, é professor, né, continua sendo, quer dizer, não está professor mais, mas, e a gente estava discutindo, né, e que acho que entra um pouco nessa coisa a gente não é uma coisa só, né, nem só bom, nem só ruim, nem só perfeito, nem só imperfeito, enfim, falando com tristeza, eu particularmente fiquei muito triste quando soube, né, e parece que tem certas pessoas que a gente coloca num lugar, assim, que parece que é meio intocável, né, e triste, né, assim, lamentável, né, e aí a gente vai entrar na discussão do patriarcado, né, o que é a mesma cultura do patriarcado, que nem homens que você considera que tem uma discussão importante, né, socialmente falando, que tem pensamentos que você fala, nossa, eu nunca imaginei que uma pessoa
né, fosse acusada de fazer isso, quando vem um monte de gente falando de lugares diferentes, não dá, né, para ignorar, obviamente que não. Mas é isso, a gente é muito complexo. Né, de novo, não estou justificando. Mas acho que quando o Maquiavel coloca o príncipe, ele fala do príncipe, é um pouco isso também, né? O que é um ser humano imperfeito, né? E aí ele vai colocando características que ele considera que são importantes, né? E, enfim, por isso choque com a igreja, né? Imagina. Peraí, o que a Maria postou aqui? Mas o caso foi verídico, o caso do quem? Do Silvio, Maria? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar, né? Foram veiculados vários depoimentos de mulheres em momentos diferentes de vida delas e dele, e de lugares diferentes, né? Então, acho que a palavra das mulheres tem que ser levada em consideração, né? Acho que assédio é muito difícil de provar, né? Porque ele não acontece na frente de todo mundo. Então, mas também não. E também defendo que todos tenham direito a se defender, né? Você não pode execrar ninguém, em praça pública, né? Um princípio constitucional, que todos têm direito à defesa e todos são inocentes até que se prove o contrário. Né? Ainda não foi provado, na verdade, ele ainda não foi julgado, né? Mas existem muitos relatos, infelizmente. É uma tristeza, assim, para mim, particularmente, enfim. Mas existem. Né? Então é isso. Tranquilo, Maquiavel, pessoal? Podemos encerrar nossa aula de filosofia por hoje? Para daqui 2 minutos começarmos a de sociologia. Alguma dúvida, alguma pergunta? O silêncio significa não temos nenhuma dúvida de duas. Vocês entenderam tudo, vocês não entenderam nada, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui, pausando a gravação, de acordo com aquele nosso combinadinho. Ah, Nicole, não é possível que você entendeu que você entrou na aula agora. Maravilha, que bom. Como é que faz mesmo para parar a gravação? Ah, lembrei. Parar a gravação.